Você sabia que entender listas e tuplas pode transformar sua forma de programar em Python? Nesse vídeo, vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essas estruturas de dados essenciais de uma forma prática e descomplicada. Fique comigo até o final e descubra como usar listas e tuplas em Python para deixar seu código mais eficiente e mais rápido. Mesmo que você seja um iniciante, vou te explicar de forma simples e prática para que você possa aplicar imediatamente no seu código. Boas-vindas ao Programação Facilitada, o canal que simplifica o mundo complicado da programação. Hoje vamos mergulhar em dois dos conceitos mais importantes em Python, listas e tuplas. Vou te mostrar as diferenças entre elas, como criar, acessar e manipular essas estruturas de dados e quando usar cada uma. Vamos lá? Primeiramente, o que são listas? Listas em Python são coleções ordenadas e imutáveis de itens. Você pode adicionar, remover ou alterar itens dentro de uma lista. Então vamos para o exemplo que fica mais fácil. Aqui nós temos uma lista de números, que eu nomeei como números, né? A variável como números. Caso você não saiba o que é variável, variável é basicamente o lugar onde guardamos informações, certo? Então a variável números, na verdade, é uma lista que vamos guardar, como diz o próprio nome, números. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto muito importante. Para que o Python saiba que isso é uma lista, tá vendo que eu coloquei esses sinais quase quadrados? São chamados de colchetes, tá? Que vem antes do 1 e depois do 5. Então, a gente abre colchete, coloca os números 1, 2, 3, 4, 5 e depois fecha o colchete. Sempre para criar uma lista em Python, vamos usar um par de colchetes e dentro desses colchetes vamos colocar os elementos. Podem ser números, nomes, endereços, CEPs, senhas, e-mails, qualquer coisa. A gente pode inclusive misturar tipos. Então, por exemplo, no lugar de eu colocar o número 3, eu escrevi 3. Tá vendo que eu mudei de número para texto? Né? Caso você não saiba, o tipo de texto em programação é o chamado string. No Python, ele é abreviado como str, dá na mesma. Então, esse 3 é uma string ou str, basicamente é um tipo de texto. Pode ver que, mesmo misturando tipos, não dá erro. Ou seja, a sua lista pode ter vários tipos diferentes de valores, de elementos, que não vai dar erro, contanto que faça sentido. Acessando itens em listas. Para criar uma lista, como a gente viu, nós usamos colchetes. Agora, para acessar, temos que usar índices. Caso você não saiba, índices são as posições dos elementos, dos valores, seja o que você tenha colocado ali na sua lista, certo? Então, usando a mesma lista do exemplo anterior, nós estamos acessando aqui, ó. Antes de eu falar da parte de índice, nós temos esse print. Print, caso você não saiba, é imprimir. Imprimir na tela nada mais é do que mostrar alguma coisa na tela. Ou seja, ele vai mostrar de números, o que é números? A nossa lista. Então, ele vai mostrar de números o índice ou a posição 0. Ponto importante, o que você tem que saber. Na programação, os elementos de uma lista, ou tuplas, que a gente vai falar de tuplas já já, sempre começam com 0. Sempre, certo? Então, o primeiro elemento, que é o número 1, o índice dele, ou a posição dele, é 0. Então, nesse caso, quando eu peço para ele mostrar da lista números o valor, o elemento do índice 0, da posição 0, ele vai me mostrar o número 1, por ser o primeiro valor. Tá gostando de aprender sobre listas e já já tuplas? Então aproveita e já deixa o seu like. E olha, toda semana eu estou trazendo vídeos para te ajudar na sua carreira de programação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve. Manipulando listas. Você pode adicionar itens usando append, remover itens com remove e alterar itens diretamente. Então, aqui usando o append, quando colocamos números.append 6, significa que ele vai adicionar o número 6 na nossa lista de números. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, append adiciona. Agora, o de baixo, que é o remove, ele vai remover o elemento. Quando colocamos remove 4, ou seja, estamos removendo o elemento 4. Isso significa que quando formos usar a lista depois dessa linha, sabemos que o valor ou elemento 4 não está mais nessa lista. E por último, para alterar um elemento, nós colocamos a lista, nesse caso números, o índice do número que queremos mudar, ou seja, a posição do elemento que queremos mudar, igual ao novo valor. Lembra que eu falei que o primeiro elemento de uma lista tem um índice de 0, a posição 0? Então, qual que é o primeiro elemento? É o número 1.
Ele vai pegar o número 1 e mudar para 11. Ele vai estar alterando o elemento 1 para 11. O que são tuplas? Tuplas são semelhantes a listas, mas são imutáveis. O que isso significa? Significa que, uma vez que você cria uma tupla, você não pode mais alterar aquela tupla. Então, quando definimos valores ou elementos para uma tupla, ela nunca mais pode ser alterada. A forma de criar uma tupla é bem parecido com listas, porém, vamos por exemplo que fica mais fácil. Nós temos aqui uma tupla de alunos com os elementos ou nomes José, Júlia e Gabriel. Mas tá vendo que tem um negócio diferente ali? Eu comecei abrindo com parêntese e fechando depois com parêntese. Ou seja, em lista usamos colchetes e em tuplas usamos parênteses. Só que, nesse caso, quando eu coloco que alunos são só esses 3, não tem como eu adicionar nada, nem remover, nem atualizar ou alterar nada, certo? Porque tuplas são imutáveis, eu não posso mudar nada. Uma vez que foi definido, não pode ser alterado. Acessando itens em tuplas. Para acessar é a mesma coisa que em listas. Nós temos aqui um print, lembra que o print mostra na tela, então ele vai mostrar na tela da tupla de alunos o elemento que estiver no índice 0, ou seja, na posição 0. Quem está na posição 0, no índice 0? José. Então, se eu executasse esse código aqui, ele mostraria na minha tela o nome José, certo? Então, para acessar, é literalmente a mesma coisa de listas. Mas agora você deve estar se perguntando, por que eu vou querer usar tuplas se eu não consigo mudar nada? Vamos falar disso agora. Vantagens das tuplas. As tuplas são mais rápidas e seguras para dados que não precisam ser alterados. Ou seja, quando você pega dados de algum lugar, dados, informações, sejam de onde for, quando você não pode mudar aqueles dados, ou quando você não precisa mudar, é indicado usar tuplas, porque são mais rápidas e mais seguras que listas. Você pode achar que agora você não vai encontrar nenhum elemento que talvez você não mude, mas no futuro você vai encarar com muitas situações que você não pode alterar elementos. Por causa disso, usar tuplas é o essencial, é a escolha mais sábia para o seu programa e para o seu código. Inclusive, você sabia que essas não são as únicas estruturas de dados em Python? Eu te ensino todas elas no meu curso Python em 50 dias e não importa se você não sabe nada de programação, porque com esse curso você vai do zero ao profissional em apenas 50 dias. Tá interessado? Veja o primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Agora que você já sabe as principais estruturas de dados, você precisa praticar. E a melhor forma de praticar é com projetos. Nesse vídeo eu te mostro um top 10.